abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, em fevereiro tem carnaval, tem carnaval. Tem um fusca, um violão, sou flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Some baby, sou um menino de mentalidades mediana. Pois é, Mas assim mesmo feliz da vida, contente, pois eu não devo nada a ninguém. pois é, Pois eu sou feliz. O escritor e crítico de arte Ricardo Bottolini acertou na mosca ao dizer que ela não inventou o teatro infantil, mas é como se tivesse inventado, pelo menos no Brasil. A história do teatro para criança no Brasil se divide entre antes e depois da autora de Pluff, O Fantasminha, O Cavalinho Azul, A Menina e o Vento e tantas outras peças. Além disso, ela criou a escola de teatro O Tablado, talvez a mais importante do gênero no país. Os anos 90, de nascimento da autora, diretora, atriz e professora Maria Clara Machado. Maria Clara Machado nasceu em Minas Gerais e sua família mudou para a rua Visconde de Pirajá, 487, Ipanema, Rio de Janeiro, perto da Praça Nossa Senhora da Paz, quando ela tinha 5 anos de idade. Maria Clara sempre foi uma criança brincalhona, levada e esperta. Quando ela tinha 9 anos, sua mãe morreu, e vai ser para essa criança que ela foi que Maria Clara escreve sobre o sonho, medo, crescimento e superação. E o fez com tanto talento e verdade que acaba conquistando o encanto das crianças e os respeitos dos adultos. Quando descobri o teatro de bonecos, foi meu primeiro contato com o teatro. Eu cheguei a ter, durante 5 anos, um teatro de marionetes. Eu fui ao Pestalozzi, estudei marionetes, mas eu sempre apaixonada pelo teatro. Depois eu entrei como assistente social aqui no Tablado, aqui no patronato, não era Tablado ainda. E a diretora do patronato me entregou as crianças para distrair. E eu fiz campo de futebol, fiz tudo, e sempre teatro, até que eu resolvi fazer um grupo de teatro com eles, com o pessoal aqui do patronato mesmo, com as crianças das favelas, que tinha uma favela aqui em frente. Aí eu tinha um grupo de amigos da Faculdade Católica, também que frequentavam a minha casa lá em Ipanema, me incentivaram, vamos fazer um grupo de teatro amador. Foi aí que o Tablado foi fundado. Na primeira turma da Escola Tablado estavam Marieta Severo, Hildegard Angel e Nora Esteves. O Tablado já formou mais de 5.000 atores, como Luiz Cardoso, Miguel Falabella, Malu Mader e Cláudia Abreu. Meu sonho era fazer uma peça do Tablado. Só uma, não precisa ser 2. Uma só, já podia morrer feliz. Isso eu tinha 17, já queria morrer, né? Dramática. Aí eu estava sentada, tomando um chá das 5. Não sei se você já ouviu falar no Tablado. Até hoje tem essa tradição de tomar um chá das 5. Estava lá com a xícara de chá, eu odiava chá, mas estava tomando porque era puxa-saco, para poder ficar igual a todo mundo. Aí ela falou assim, Luísa, quando falava meu nome igual francês, Luísa, você
quer fazer a tia Adelaide, da peça Menino e o Vento? Eu derrubei a xícara, eu derrubei o chá, quebrei a xícara, eu fiquei tão emocionada. Foi meu primeiro papel, assim. Eu fui uma grande atriz, com a carreira monumental no tablado. Primeiro eu fui substituta de árvore. No Chapeuzinho Vermelho saiu uma árvore, eu entrei, eu fui plantada. Aliás, era um figurino lindo, era uma roupa marrom, que era o tronco, e nas mãos e na cabeça saíam folhas de avenca. Era muito bonito, muito bonito. Depois, o que eu fiz? Eu fui a girafa no embarque de Noé, eu e a Maria Magnus éramos as duas mais altas do tablado, então éramos as duas girafas. E gloriosamente, fui a bruxa-chefe na Buchinha que era boa. A primeira grande peça de Maria Clara Machado foi O Boi e o Burro a Caminho de Belém, de 1953. Era um auto de Natal escrito para teatro de bonecos, mas que acabou sendo montado com atores. Pluft é uma das peças mais conhecidas da Clara. É uma peça que tem, acho que 60 anos, uma das primeiras do teatro de boneco. E o Pluft conta a história de um fantasma, é uma inversão de valores. Conta a história de um fantasma que tem medo de gente. É o objeto do medo que tem medo de mim. Então o meu medo fica menor, o meu medo quase não aparece. Ontem passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi. Viu o quê? Vi gente, mamãe. Só pode ser 3. E você teve medo? Muito, mamãe. Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma. E não fantasma que tem medo de gente. Coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado. Nelson Falcão Rodrigues nasceu em Recife em 1912. O leonino foi dramaturgo, escritor e cronista esportivo. Com 4 anos, se mudou com a família para o Rio de Janeiro e lá conheceu uma de suas maiores paixões, o Fluminense. Nas ruas cariocas é que Nelson encontrava os personagens e história para o jornal Amanhã. O jornal de seu pai, onde começou a trabalhar como repórter policial com 13 anos, passou por jornais e revistas, com a seção de crônicas, A Vida Como Ela É, A Mulher Sem Pecado foi a sua primeira peça, e a ela se seguiram outras 16. Foram nas obras de Nelson que gírias e expressões tipicamente cariocas ganharam os palcos. A mulher gosta de apanhar, mas somente as normais que não gostam, né? E a falta de amor na sociedade é o câncer. Então ele sempre repete o bordão, o importante é o casamento, o importante é o casamento. E o Nelson tem uma pitada de crueldade no texto que ele escreve. Marca a ferro o rosto dela, humilha, mas não seja violento, só humilha. Que o uso dos bordões do Nelson era mais uma forma dele mesmo se autopromover ou conseguir um número maior de leitores, né? Do que propriamente algo inovador, né? Escrevendo sobre temas como a hipocrisia da sociedade carioca, o erotismo e os desejos humanos, Nelson Rodrigues foi um autor polêmico. Então mostra um pouco essa vida de aparência da sociedade, de uma certa alta burguesia, né? E ao mesmo tempo os desejos mais escondidos, né? Que vão estar no indivíduo, mas que vão transparecer na linguagem. Mulheres tiraram os sapatos e começaram a vaiar e jogavam os sapatos em cena no fim da peça. E diz que Nelson Rodrigues se sentiu extremamente grato, porque ali ele soube que ele mexeu com a sociedade. O que o Nelson Rodrigues traz é a inovação mesmo, né, com o vestido de noiva, porque a montagem foi muito inovadora e o texto também é muito inovador, porque ele trabalha com várias vozes, né, e com vários níveis narrativos. Ele trabalha com 3 níveis
narrativos, né? O nível da memória, o nível da alucinação e o nível da consciência, né? E isso ele inovou, na época não se usava esse tipo de coisa. Então, quando ele estreou, por exemplo, o Vestido de Noiva, Ziembinski, inclusive, foi quem dirigiu, era uma coisa que não se ouvia falar. Imagine se trabalhava com esse tipo de imaginação, de criatividade. E ele fragmentar a peça de teatro e não fazer uma peça de teatro necessariamente linear, mas com planos diferentes, planos narrativos diferentes. Que hoje já é uma coisa extremamente natural, mas que foi Nelson Rodrigues que trouxe para nós. Quando faleceu em 1980, deixou para a posteridade dezenas de peças, crônicas, contos e romances. Sua obra inspirou novelas e filmes. O grande herdeiro do Nelson Rodrigues é o Plínio Marcos, porque ele trabalha muito com a violência, com o tema da família, né, com situações em que o ser humano vive situações bem limite, né? E essa influência a gente nunca vai poder, de fato, mensurar, porque o homem era extraordinário. Tanto que nós estamos aqui falando do centenário do nascimento dele. Define-se pela desconstrução da dramaturgia, a interpretação despojada e a criação coletiva. Vários grupos no Rio de Janeiro, até o início dos anos de 1980, são seus seguidores. Entre eles, a Companhia Tragicômica, Jaz do Coração e Bandoentes por Acaso Estrelados. O Asdrubal trouxe o trombone surge em contraponto à ideologia que marca os caminhos teatrais desde a década de 1960. A releitura dos clássicos revela-se um caminho para a criação coletiva de Trate-me Leão. Em 1977, que entra para a história do teatro como fenômeno estético, influenciando uma geração de jovens atores. O grupo cria sua linguagem pela prática desenvolvida no processo de improvisações e jogos coletivos. O ator é o eixo da criação e a função do diretor. Consiste em selecionar, sequenciar, costurar os fragmentos produzidos por ele. Entre os seus integrantes destacam-se Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Patrícia Travassos, Evandro Mesquita, Perfeito Fortuna, Nina de Pádua e Gilda Guilhom. Me leve com você.